Oi, pessoal. Então vamos começar a nossa primeira aula, à distância, online. A gente vai começar um conteúdo novo, que é a classificação biológica. Antes da gente estudar a classificação biológica, a gente precisa relembrar de uma palavrinha que a gente tem estudado desde o ano passado, que ela é muito importante para que ocorra a classificação, que é a biodiversidade, certo? O que é a biodiversidade? Vamos voltar lá na nomenclatura. Bio sempre significa vida, certo? Então, a biodiversidade é a variedade de vida. Biovida, diversidade, variedade. Então, a variedade de vida, a variedade de seres vivos em determinado lugar. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente está se referindo às variedades dos seres vivos que existem em uma determinada região. Por exemplo, a biodiversidade que existe na nossa cidade, a biodiversidade que existe no nosso estado, a biodiversidade que existe no nosso país, a biodiversidade que existe no nosso continente, a biodiversidade que existe no nosso planeta e assim por diante. Ou seja, a variedade de seres vivos que existem em cada uma dessas regiões, certo? Para melhor poder entender essa biodiversidade, os cientistas eles resolveram classificar esses seres vivos, separar esses seres vivos de acordo com características, certo? Essas características elas foram sendo pré-estabelecidas. No início eram características básicas, os seres vivos eram divididos entre animais e plantas, certo? Só que como não existia microscópio, não existia conhecimento de uma grande variedade de outros seres vivos que existem, mas que por serem unicelulares não eram vistos a olho nu. Após essa invenção, os seres vivos passaram a ser reclassificados, Eles foram redistribuídos em novos grupos. Essa classificação é muito importante, por quê? Porque ela ajuda os cientistas a estudar esses seres vivos. Primeiro eles separam esses seres vivos de acordo com suas características em comum, e depois eles podem estudar individualmente cada uma dessas suas características, certo? Então, o que seria classificar? O que seria classificação biológica? Então, classificar basicamente se resume em selecionar, em separar, de acordo com características em comum. Por exemplo, na escola, vocês são classificados desde o momento que vocês entram na escola. Primeiro, para vocês poderem entrar na escola, vocês têm que ter uma idade específica, isso já é uma classificação. Quando vocês entrarem lá no primeiro ano, vocês teriam que ter 6 anos. No segundo, vocês vão com 7. No terceiro, vocês vão com 8 e assim por diante. Então, a primeira classificação de vocês é pela faixa etária. Depois a gente tem a classificação pelo nível de desenvolvimento de vocês, que seria a aprovação ou a retenção no final do ano letivo. Dentro da sala de aula de vocês, a gente poderia classificar vocês em outros grupos ainda, por exemplo, em 2 grandes grupos, meninos e meninas. A gente poderia continuar classificando, por exemplo, entre loiros e morenos. A gente poderia continuar classificando entre cabelo liso e cabelo cacheado. Poderia continuar classificando entre olho claro e olho escuro. E assim a gente poderia criar vários critérios de classificação, certo? Separando vocês de acordo com características em comum. Provavelmente no final desse processo de classificação a gente veria que os grupos que foram separados, a sua grande maioria, são de descendências semelhantes, certo? Então isso é classificar, é separar em grupos, certo? Cada vez menores, com características cada vez mais próximas, certo? A parte da ciência que estuda a classificação dos seres vivos é chamada de taxonomia, certo? Existem 7 níveis de categorias taxonômicas, certo? O reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Então vamos repetir. O reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. O reino é a maior grupo de classificação, porque o reino ele vai empregar todos aqueles seres vivos que têm uma grande, uma característica em comum. Por exemplo, a gente divide os seres vivos em 5 reinos. Reino animal, que compreende todos os animais, vertebrados, invertebrados, que depois vão se dividir em grupos ainda menores, répteis, anfíbios, aves, peixes. Todos os animais estão no reino animal. Reino vegetal estão todas as plantas, certo? Briotas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, todas as plantas, independente se elas são aquáticas, se elas são terrestres,
Todas elas estão no reino vegetal. Depois a gente tem o reino Monera, que compreende todas as bactérias e cianobactérias, organismos unicelulares, sim, fotossintetizantes ou não. Depois a gente tem o reino Monera, que compreende os protozoários e as algas. E por último a gente tem o reino Fungi, que compreende todos os fungos, certo? Então esses seriam os reinos, os 5 principais grupos que dividem os seres vivos em um grande grupo com características semelhantes, mas não ainda tão próximas. Depois a gente tem o filo. O filo ele já vai classificar os seres vivos daquele reino em grupos ainda menores, com características já um pouco mais próximas ainda. Então, um grande grupo reino se dividiu em alguns outros grupos menores, que são os filos. Depois a gente tem a classe, que é um grupo ainda menor do que o filo, com características ainda mais próximas do que da classificação anterior. Então, o reino se dividiu em grupos menores, que são os filos, e os filos se dividem em grupos ainda menores, que são as classes. Depois das classes, a gente tem as ordens. As ordens são grupos ainda menores, com características ainda mais próximas entre os seres vivos. Depois das classes, a gente tem a família, um grupo ainda menor, com características ainda mais próximas, que vão se estreitando cada vez mais. Depois da família, a gente tem o gênero, que são grupos menores ainda, com características ainda mais próximas, certo? Com semelhanças ainda maiores, que vão, por último, se dividir em espécies. As espécies é o menor, o último nível de classificação, certo? O que é um indivíduo? O que é da mesma espécie? Indivíduos da mesma espécie, eles são aqueles que são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. O que isso quer dizer? Indivíduos da mesma espécie, eles cruzam, eles acasalam, eles têm filhotes, e esses filhotes, quando maduros, quando maiores, né, quando chegam na sua época de reprodução, eles são capazes de se reproduzir e gerar outros que vão ter capacidade de se reproduzir adiante. Então, são indivíduos com características, com semelhanças, né, que são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, isso são seres vivos da mesma espécie. Isso que determina a espécie de um ser vivo. Nós somos Homo sapiens, né? Somos todos da mesma espécie. Temos capacidade de nos reproduzir e gerar descendentes férteis. Cães domésticos, o cachorro, né, doméstico, eles são todos da mesma espécie, capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis, tá? O Equus cabalus, que é o cavalo, e a égua, que são da mesma espécie, são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Então, isso é uma classificação, certo? Ela se inicia lá no seu reino, que é o maior grupo, certo? Vai para o filo menor, depois a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie, certo? Então, é essa classificação que é feita pelos cientistas para poder compreender melhor os seres vivos, tá bom? Espero que isso tenha ajudado. Se vocês ficaram com alguma dúvida, vocês podem comentar ali embaixo ou, né, no nosso grupo que a gente criou no WhatsApp, que é exclusivamente para que a gente possa estar tirando todas essas dúvidas, tá bom? Beijo para todo mundo. Aproveitem esses tempos para estudar, né? Peguem aquele texto que eu mandei para vocês, um resuminho, com toda essa explicação que eu estou passando agora para vocês, e realizem as atividades, tá? No caderno de ciências, tá? Colhem o texto ou copiem o texto no caderno de ciências e realizem as atividades também, tá? As atividades, não esqueçam de arquivar todas elas por ordem de envio, para que depois a gente possa vocês possam estar me entregando e eu possa estar fazendo a avaliação de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!